Quando que teve esse gap entre, cara, eu tô trabalhando com educação física e de repente me bateu uma chave de que o inglês pode ser um lance... Sim. Foi muito a pandemia. Foi a pandemia totalmente. Porque em 19 eu saí do Volta Redonda, recebi o convite desse clube que eu fui trabalhar só em 2022, no Bolingbrook, lá em Chicago, para eu ir em 2020. Só que veio a pandemia, meu voo era tipo dia 28 de março e fechou tudo aqui dia 14 de março, eu lembro exatamente a data até. Caramba, e aí eu fiquei cara. sem nada, né, aqui, eu tava sem trabalho mesmo. Mas tu saiu do Volta Redonda para ir para esse clube? Para ir pro clube. Caramba! Exatamente. E aí foi nesse momento ali de gap que eu tive que meio que me reinventar realmente. Sim. Quer dizer, tu ficou sem chão Exatamente. de trampo, né? Exatamente. Tá, aí... Aí fui convidado pelo Wizard aqui em Valença para dar aula para eles, comecei a dar aula para eles e tal, né? Eu já tinha trabalhado com eles, já tinha dado mentoria também. Mentoria não, dava, como é que é? Fugiu agora a palavra, tipo, não estágio, né? Mas ajudando ali os professores, monitoria. Enfim, e aí bateu essa ideia, depois de um tempo, mais pro final do ano, eu pensei, pô, queria fazer uma aula mais voltada só para conversação, queria criar um negócio de ficar conversando. Eu assistia muito podcast, né? Então era meio que fazer isso, ficar conversando, só que em inglês. Treinar a galera para... Não tava muito preocupado em... Quem quer fazer ali a parte de vocabulário, gramática e tal, buscava muitos cursos. Eu falei, cara, que tinha essa ideia de fazer um negócio meio diferente. E aí nasceu o Rafa's Conversation Club. Criei ali essa ideia no final do ano de 2020. Isso no meio da pandemia. No meio da pandemia. Tá aqui. E aí, nessa época, assim, não tinha muito o foco do futebol. Era uma coisa ainda mais geral. Era uma maneira de sobreviver mesmo. Entendi. Você pegou como um freela pra tu. Exatamente. Tipo assim, quando acabar a pandemia, eu vou voltar pro lance que eu já estava trabalhando antes. Sim. Entendi. Nessa época eu até era treinador aqui da medicina também, né? Da medicina aqui em Valença, dava treino para eles. Então também, quando começou a abrir um pouco depois de novo, voltou a poder treinar e tal. Aí eu também já estava de volta pro campo, estava mais feliz ali também, conseguindo fazer as duas coisas. Mas, no geral, o Rafa's Conversation Club nasceu como salvação durante a pandemia ali, para me segurar mesmo. Entendi. E aí, desse lance de... Pô, tô fazendo um freela aqui para me segurar durante a pandemia foi acabando, né? Foi engraçado porque, cara, quase 90% das pessoas que a gente conversa aqui sobre empreendimento, sobre abrir um negócio diferente, quase todo mundo começou durante a pandemia, cara. E parece que foi um lance tipo há 10 anos atrás. Né? Exato. Foi 4, 3 anos atrás, né? Por aí. Exatamente. E aí, quer dizer, pô, tô aqui nessa, tô fazendo o meu freela. Da onde que tu teve esse estalo? Tipo assim, cara, pô, eu gosto de futebol, tô dando aula de inglês, vou tentar juntar as duas coisas. Então, aí o curso começou a crescer de uma maneira que eu tava muito assim... minha paixão, na verdade, é mais, até talvez hoje é mais por ensinar do que por qualquer outra coisa. Eu gosto de ensinar, eu gosto de trocar conhecimento, gosto de... Desculpa, de trocar ideia mesmo e tal, de ajudar a pessoa a desenvolver, a crescer, a aprender. E a gente está sempre aprendendo muito, né? Quando eu estou dando aula, eu aprendo muita coisa. Então, foi crescendo ali essa paixão realmente por estar dando aula e tudo mais. Mas, nesse meio tempo, eu também estava ainda esperando poder abrir oportunidades para ir para os Estados Unidos, que aí realmente eu queria ter essa oportunidade de voltar para lá, trabalhar lá, ficar um pouco mais ali, enfim, receber em dólar e tal, fazer um pé de meia ali, ajudar a levantar um dinheiro e tal. Mas aí, quando eu estava lá, nessa época até eu estava com alguns menos alunos, né? Porque aí eu trouxe uma professora para trabalhar comigo, a Vitória começou a assumir algumas aulas também, por causa dos meus horários de treino e tudo mais. E aí eu tive esse estalo porque eu descobri que o Calegari estava indo para os Estados Unidos, um jogador que era do Fluminense na época, estava indo para o Galaxy, estou até usando a camisa dele aqui hoje, estava indo para Los Angeles. E aí eu tinha contato com muita gente no Fluminense, eu já tinha trabalhado com um preparador físico lá e tal, a gente conversou, eu falei, pô, eu dou aula de inglês, me indica aí pra gente ver, de repente, criar uma ideia e tal. Eu já tinha um pouco essa ideia na cabeça de transformar pro lado do futebol, porque era uma coisa natural, né? Eu tô dentro do futebol. Eu tinha um pouco essa ideia, mas era algo que estava meio que só no papel, nunca tinha tirado realmente do papel. Aí foi meio que surgiu a oportunidade. Eu já tinha tido um aluno jogador, mas estava em inglês básico, não era ainda voltado pro futebol. Nisso meio que surgiu, virou a chavinha. E aí, a partir dele, foi pintando outras ideias. Aí começa a conexão, né? Você conecta aqui com a pessoa e tal. Aí eu descobri
um cara ali que agencia ele, que tinha contato, que eu já conhecia ele me indicou um outro jogador, e aí o outro jogador vê e tal, aí começa... O mundo do futebol, ele acaba sendo muito conectado, né? Todo mundo meio que se conhece, que você troca muito de clube, então, enfim, você tá aqui, você tá ali, você já jogou com muita gente, você conhece muita gente. Então, enfim, aí acaba meio que foi rolando isso. Aí foi crescendo de uma maneira que eu falei, cara, agora é muito voltado para isso. Hoje o meu foco principal é esse. Eu tenho alunos que não são do futebol ainda, dentro do nosso curso, mas o grande foco hoje da empresa é essa, é trabalhar com inglês voltado para futebol, para jogadores, treinadores, preparadores físicos, enfim, profissionais da área em geral. Dá para ver até pela identidade visual que vocês adotaram ali, que é focado mesmo no futebol, né? E é importante